Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo essa nossa transmissão. Estamos mais uma vez aqui através das redes sociais do Lar Espírita Casa do Samaritano para refletirmos sobre algumas lições do Evangelho. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para participar desse nosso estudo, que está sendo feito hoje com o propósito de nos levar a uma reflexão positiva para a nossa vida. A gente precisa do Evangelho para nos orientar, para nos fortalecer, para nos equilibrar. Então, se você puder, chama sua família, chama seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido, para que a gente faça o Evangelho junto. O propósito é que a gente faça o Evangelho no lar, o Evangelho em casa, o Evangelho com a família, reflita junto, aprenda junto, que a gente possa crescer junto através das lições do Evangelho. Bem, eu estou vendo aqui o pessoal entrando, vou dar aqui uma acenada para alguns, sejam bem-vindos, que Jesus nos ampare, nos proteja, que nós possamos ter um ótimo dia, que Jesus nos ampare, para que a gente possa ser fortalecido e equilibrado. Bem, se o som não estiver bom, vocês me avisam, tá? Eu estou tentando aqui, achando que o som tá bom. Bem, para a gente começar a nossa reflexão, o ideal é que a gente faça primeiro uma oração. Como Kardec dizia, nada acontece sem a permissão de Deus. Então eu convido a você para a gente orar junto, para que a gente possa dirigir o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso Pai Universal, e assim a gente possa se conectar com a força criadora que há em nós. Amado Mestre Jesus, Senhor de bondade, nós estamos aqui mais uma vez, reunidos através das redes sociais, com o propósito de buscarmos o equilíbrio, o fortalecimento, o aprendizado, através das lições do Evangelho. Pedimos que o Senhor nos oriente nessa manhã, para que a reflexão seja útil e proveitosa para nós, e que tenhamos força de colocar em prática cada mensagem que o Evangelho nos apresenta, para nos tornarmos melhores e contribuirmos para um mundo melhor. Abençoe e ampare a todos os nossos irmãos necessitados, e que possamos sentir as bênçãos do Teu amor a conduzir as nossas vidas. Que assim seja. Bem, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, pessoal que está chegando, pessoal que está ficando, domingão, então que vocês possam estar bem, suas famílias estejam bem. Bem, o que nós vamos fazer hoje é uma reflexão do Evangelho, lá no capítulo 16. O capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo tem o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, que é a representação da riqueza, o Deus da riqueza. Então não se pode servir ao mesmo tempo a Deus, não se pode ter uma vida espiritual, um culto à vida espiritual, e não se pode ter ao mesmo tempo um culto ao material. Então a gente tem que saber a quem serve, qual é o Deus que a gente serve, se é a matéria ou o Deus criador do universo, né? Bem, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas o tópico que nós vamos tratar especificamente chama-se emprego da fortuna. Eu achei curiosa essa reflexão, emprego da fortuna, porque talvez muitas pessoas podem achar que essa passagem, que esse tópico não é para ela. Talvez você que esteja aí esteja pensando assim, não. Fortuna é coisa de Bill Gates, fortuna é coisa de bilionário, mas eu quero trazer uma reflexão diferente. A gente, quando vai analisar a situação de bem-estar de alguém, a gente tem que olhar o relativismo. Vamos analisar as coisas de uma forma relativa. Tem aquele dito popular que fala, em terra de cego,
quem tem um olho é rei. Pois bem, então quando se fala de fortuna, a gente tem que observar o relativismo das coisas. Nós vivemos numa realidade socioeconômica, aqui de onde nós estamos falando, do Piauí, para quem é de fora. Nossa realidade socioeconômica ela é bastante difícil do ponto de vista material, financeiro, para uma boa parte da nossa população. Nós vivemos numa sociedade em que, para a gente ter uma ideia, 33% das famílias piauienses, elas recebem Bolsa Família, um apoio financeiro ofertado pelo governo, pelo Estado brasileiro, para aliviar a situação de pobreza. Ou seja, de cada 10 famílias, quase 4 recebem esse auxílio governamental. Nós estamos agora nesse momento de pandemia e no Piauí a nossa realidade é que mais de 50% da população recebeu ou está recebendo o auxílio emergencial. Então, para que essa reflexão? Para que a gente possa pensar o seguinte: você tem sua casa? Você tem um plano de saúde? Você tem filhos em escola particular? Você tem seu carro? Então, meu irmão, nessa nossa realidade aqui, com tanta carência, com tanta limitação, você é rico. Por isso que alguém muito frágil do ponto de vista material, muito vulnerável, com as condições econômicas bastante vulneráveis, chega na sua casa, só porque você tem um carro, só porque você tem uma condição razoável de vida, ela vai dizer que você é rico. E de fato é, para essa pessoa sim. Então, quando a gente lê assim, emprego da fortuna, vamos analisar de um ponto de vista relativo. Se você tem seu plano de saúde, se você tem sua casa, se você tem seu carro, se você tem filhos em escola particular, você é rico comparado com essa grande maioria da população que recebe auxílio para poder ter acesso às condições mínimas, básicas de existência. Então, ela serve sim para nós, não é só para Bill Gates, não é só para grandes milionários, grandes empresários, não. Para a nossa realidade, a gente pode adaptar sim essa leitura e essa reflexão para boa parte de nós que estamos aqui nas redes sociais do Lex. Estamos fazendo transmissão através das redes sociais. Né? Isso quer dizer que a gente tem acesso à internet. Então, observa que essa reflexão pode ser para nós, sim. Mesmo que a gente não tenha fortuna como essas que a gente vê dos grandes empresários, dos grandes investidores. Mas ela serve sim para a nossa realidade. Então vamos ver o que é a lição do espírito que se denominou como Severus tem para a gente. Diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Retende bem isso, vós, a quem o amor do ouro domina. Vós, que venderíeis vossa alma para possuir tesouros, porque eles podem vos elevar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras, não fizeste servir senão a tua satisfação pessoal? Vamos fazer uma pausa aqui da leitura para a gente começar a refletir um pouco sobre isso. Então, Deus nos pedirá a resposta para essa indagação. Que fizeste, dispenseiro infiel, dos bens que te confiei? Então, alguma pessoa pode pensar assim:
Olha, se eu tenho esses recursos materiais à minha disposição, se eu tenho uma conta bancária, uma poupança, se eu tenho investimentos, se eu tenho carro, se eu tenho casa, se eu tenho condições de viajar, de passear, é porque eu trabalhei por isso. Aí essa pessoa pode dizer assim: eles que lutem. Eu fiz a minha parte. Eu estou aqui porque eu trabalhei. Aí, a respeito desse assunto, o Evangelho nos traz essa observação. Nós, na verdade, somos usuários dos bens divinos. Se por alguma circunstância nós temos acesso a bens materiais, a recursos, não é só por conta do nosso esforço. Às vezes, sim, tem uma parcela grande do nosso trabalho, do nosso esforço, mas também não foi só do nosso esforço. Existem elementos que não estão à nossa volta, que não estão no nosso controle, estão à nossa volta e que não estão sob o nosso controle. Se nós podemos ter uma condição material razoável, é porque a providência divina proporcionou essa oportunidade da gente alcançar esses recursos. Ou você acha que todas as circunstâncias estão sob o seu controle? Claro que não. A bondade divina nos oferece os recursos para que a gente possa alcançar um determinado padrão material. Porque também, se a bondade divina quiser, ela pode nos tirar o que a gente acha que tem a qualquer momento. Então a gente só tem, de fato, como nosso, aquilo que nunca pode ser perdido, aquilo que nunca pode ser tirado. Se pode ser tirado, se pode ser perdido, de fato não é nosso. É apenas posse, é apenas uso. Então esse uso, essa posse, ela é favorecida pela bondade divina, pela providência divina. Então nos favorece esses recursos, as condições para a gente obter. Nunca é somente pelo nosso esforço. Nunca é somente pela nossa força de vontade, pelo nosso trabalho. Também, mas não somente. Então nós temos a possibilidade de refletir que temos que entender que nem tudo está sob o nosso controle. Então, se alguma condição favorável acontece para a gente, ela nos foi, sim, ofertada por Deus. Agora, se foi ofertada por Deus, que é o dono de tudo, a gente tem que imaginar que ela tem alguma utilidade. E a doutrina espírita nos faz refletir que a utilidade, ela não deve ser somente para o nosso interesse pessoal. A qualquer acesso de bens que a gente tenha, a doutrina espírita nos faz refletir. Olha, ela é sim para o seu bem pessoal, sim, não exclusivamente. Essas condições materiais favoráveis que você venha a ter, ela também serve como um instrumento de levar o auxílio a quem necessita. Um instrumento de caridade, um instrumento de auxílio aos necessitados. Então, quando a gente pensa assim, eu tenho isso porque eu trabalhei, porque eu lutei, eles que lutem também, nós estamos agindo de forma egoísta. Não só egoísta, pensando exclusivamente nos nossos interesses, mas também nós estamos agindo de uma forma apegada excessivamente aos bens materiais, que são passageiros, que são efêmeros. Por mais longa que seja uma vida humana, 80, 100 anos, ela é passageira, ela é rápida. O que nós temos de fato como essência é aquilo que nós carregamos no espírito. Então, toda vez que nós empregamos os nossos recursos, empregamos os bens que por algum motivo nós temos à nossa disposição em favor de alguém mais necessitado,
em benefício daquele que está passando por alguma privação severa, nós estamos contribuindo para construir um patrimônio interno, um patrimônio de valores espirituais, que nós levaremos para todo lugar, que nesse caso é o amor, a caridade, a generosidade. Então, o que essa passagem está nos ajudando a refletir é que nós precisamos, sim, desenvolver esses pensamentos voltados para amenizar a dor do próximo. E não buscando apenas, exclusivamente, o nosso interesse pessoal, a satisfação das nossas vaidades, a busca de prazeres, a busca de satisfação pessoal apenas, mas buscando também o bem comum. Olá, pessoal que ainda está entrando aqui, Isabel, nosso querido Barbosa, e a todos os que estão aqui participando da nossa conversa. Renata também deu bom dia para todo mundo. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Lembrando aqui que para a nossa realidade atual, para a nossa realidade socioeconômica, qualquer pessoa que tenha um plano de saúde, uma casa, um carro, um filho em escola particular, que tem férias, que viaja para férias, qualquer pessoa que vive nessas condições tem uma fortuna comparado com uma boa parte de nossa população que é bem carente, que precisa de apoio financeiro governamental para sobreviver. Então a fortuna aqui não são só as grandes fortunas, mas para todos aqueles que têm uma condição razoável de vida material. Qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo de bem empregar as riquezas. Então está aí a expressão máxima para as nossas vidas. Amai-vos uns aos outros. Essa é a maior receita de vida feliz que a gente pode ter. A gente tem que se amar, sim. A gente tem que buscar um bem-estar material. Mas a gente não pode viver pensando exclusivamente em nós. É uma forma tola de vida, porque na verdade a felicidade ela não é exclusiva. Nós fomos programados pela natureza, pelas leis divinas, para só alcançarmos a felicidade com a solidariedade. Somente através da solidariedade, do amor, do exercício do nosso bem ao próximo, quando nós tivermos condições de pensarmos na coletividade e não só exclusivamente em nós, é que iremos alcançar a felicidade. Nós ainda não somos felizes. Por isso que Jesus falou, a felicidade não é desse mundo, porque esse mundo é muito egoísta. Nós pensamos demais em nós mesmos, excessivamente em nós mesmos. Temos sim que pensar em nós mesmos, mas não de forma exclusiva. Temos que pensar em nós como inseridos numa grande irmandade. Temos que pensar em nós inseridos numa grande fraternidade. E assim temos que colaborar uns pelos outros. Não é triste quando a gente vê alguém da nossa família passando algum problema, com alguma dor, com alguma dificuldade? Pois assim é com a família universal, assim é com a família terrena. Enquanto houver injustiças, enquanto houver violência, guerras, enquanto houver abusos, enquanto houver fome, como é que a gente pode cruzar os braços diante de tudo isso? Como é que a gente pode viver exclusivamente pensando nos nossos prazeres, exclusivamente pensando na nossa satisfação pessoal? Quando temos acesso a algum bem, a algum recurso divino, é para que possamos ser instrumentos para aliviar em algum momento, em alguma situação, a dor de nosso semelhante. Então, quando temos condições para isso, para que possamos também contribuir para o bem-estar comum. Isso é expressão do amor. Amai-vos uns aos outros. Continuando a leitura. Aquele que está animado
de amor ao próximo, tem sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Não essa caridade fria e egoísta que consiste em derramar em torno de si o supérfluo de uma existência dourada, mas essa caridade cheia de amor que procura um infeliz, que o reergue sem humilhá-lo. Então essa é a nossa tarefa, esse é o nosso esforço, de nós direcionarmos também a nossa atenção, o nosso interesse, a nossa energia em favor do próximo, em favor do nosso irmão, independentemente da nossa condição. Então, como lembrou aqui o nosso querido Barbosa, um abraço Barbosa, Denise, sua filha querida também, trabalhadora do Lex. Lembrando que não precisamos de ter muito para poder doar, para poder servir. Ele lembrou o caso do óbolo da viúva. Então, às vezes, uma condição que não é tão grande, já a gente pode oferecer algo, a gente pode dividir o pão. Então, o propósito dessa reflexão é esse, é dividir o pão, é entender que a gente não pode mais viver dessa maneira bárbara, sim, de pensar exclusivamente em nós mesmos. Vamos tentar sublimar a nossa conduta, vamos tentar imitar Jesus em nossas vidas, vamos tentar seguir o seu exemplo de servir, de nos doar em favor do próximo, em favor das necessidades dos nossos irmãos. Eu sei que às vezes é difícil, porque nós temos um apego muito grande aos bens materiais. Não só temos um apego muito grande aos bens materiais, como também nós temos um desejo muito grande de buscar apenas a nossa satisfação pessoal, a busca de prazer incessante. E nós vivemos nessa ilusão de buscar prazer incessante. E aí a gente trabalha, a gente passa o dia todo trabalhando, o dia todo se esforçando para ter os recursos que nos proporcionem prazer. Para ter os recursos que nos proporcionem comprar algo que nos traga bem-estar, que nos traga satisfação. E logo a gente compra e já perde a graça, a gente já vai atrás de outra coisa. A gente trabalha muito para ter férias, é bom, né, ter férias. Mas quando a gente trabalha somente na busca de satisfação pessoal, aí nós estamos agindo de forma bárbara, assim, egoísta. Nós precisamos tentar sublimar a nossa conduta, pensando também um pouco no nosso próximo, pensando um pouco no nosso irmão, no nosso semelhante. E aí, diz aqui, só lembrando, o emprego que apraz a Deus é o da caridade. Então a gente tem que se esforçar para empregar os recursos que temos à nossa disposição, sejam eles amplos ou um pouco mais limitados, também em favor do próximo, também em favor de amenizar a dor alheia. Ou você acha que você não pode ser instrumento de Deus em benefício do próximo? Pois é, meu irmão. Pois é, minha irmã. Você, eu, nós podemos sim ser instrumentos de Deus em favor do próximo, em favor daqueles que passam por aflições inquietantes, que muitas vezes não têm o básico para uma vida digna, para se alimentar, para se vestir, para tomar um medicamento necessário, para morar dignamente. Então nós podemos, de alguma forma, contribuir de forma solidária, de maneira solidária, para amenizar um pouco a dor. Você, eu, nós podemos sim ser instrumentos do amor de Deus. Não parece ser um emprego bom? Não parece ser um bom trabalho esse? A gente muitas vezes se esforça tanto para alcançar um posto de trabalho, para ser um executivo de uma empresa, para ser um funcionário
de alto escalão do poder público, mas a gente se esforça para ser um servidor de Deus? Será que a gente acha que isso é algo que não tem status e por isso a gente não deve ir atrás? A gente vai atrás dos melhores cargos, das melhores profissões para ter status, mas a gente muitas vezes desconsidera uma tarefa importantíssima: sermos servidores do amor de Deus. Toda vez que empregamos energias, esforço em favor de nosso próximo, de nosso irmão, de nosso semelhante, nós estamos servindo a Deus. E o que Ele quer de nós é isso: o emprego da caridade. Bom dia, vocês estão entrando. Nazaré, deixa eu ver aqui, Vaulete, sejam bem-vindos, bem-vindas. Então vamos lá. Rico, dá do teu supérfluo, faze melhor, dá do teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Então a gente pensa que o nosso necessário, né, é algo muito importante, a gente não pode viver sem isso. Eu não posso viver sem o meu botox. Eu não posso viver sem as minhas ostras. Eu não posso viver sem os meus sais. Isso é necessário para mim. Na verdade, muitas vezes, a gente acha que alguma coisa é necessária, mas muitas vezes é o supérfluo. Como o Barbosa diz assim, é para isso que viemos à Terra. Nosso objetivo é servirmos. Deveria ser o nosso principal objetivo. Olha, a Vaulette está dizendo que ela e o Soínio estão assistindo. Muito bem. Então vamos lá. Não repilais o queixume. Não repilais o queixume com medo de seres enganados. Eu confesso que esse é um dos problemas particulares meus, né? Meu filho até se reclama comigo, meu filho João Luiz. Alguém chega pedindo alguma coisa e eu digo assim: meu filho, eu não sei se é verdade. Alguém chega com toda aquela história, né, dizendo assim: minha filha está com um problema, é minha mãe. Aí conta uma história danada. Eu já fui enganado algumas vezes, né? E aí, às vezes a pessoa chora e quando a gente vê, era uma mentira. Aí meu filho diz assim Aí eu falo assim: meu filho, eu não vou ajudar dessa vez não, porque eu tô achando que essa história tá muito enfeitada, eu não tô acreditando não. Aí ele diz assim: papai, o senhor não pode julgar as pessoas assim. Como é que o senhor sabe? O senhor tem que fazer a sua parte. Olha aí, um menino de 10 anos falando isso pra mim. O senhor tem que fazer a sua parte, papai. E o senhor não sabe se ela tá mentindo ou não. Às vezes, tá bom, meu filho, vamos tentar aqui. Então a gente faz isso. Muitas vezes a gente repele o queixume com medo de ser enganado. Mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho, o amor ao próximo. Olha, quando a gente puder espalhar o amor ao próximo, colocar o amor ao próximo como nossa principal bandeira de vida, a gente vai se sentir inteiramente envolvido, empolgado pela energia divina. Coloca as tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes interesses, as boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Olha aqui, quando se fala de riqueza, não é só a riqueza puramente material, financeira, mas a riqueza de todos os recursos que podem estar à nossa disposição e que sejam capazes de servir a alguém. Então, quando temos a inteligência, quando temos um conhecimento, quando temos a saúde, a juventude, que podem nos dar energia de trabalhar, de servir em favor do outro, então tudo isso é riqueza. Quem tem saúde é rico comparado com quem não tem. Quem tem inteligência, conhecimento é rico comparado com quem é obtuso, é cheio de limitações. Então a gente tem que
aplicar os nossos recursos à nossa disposição, não exclusivamente na busca de satisfação pessoal egoísta, mas também trabalhando pelo bem comum, servidores do alto, servidores de Deus em benefício do próximo, em benefício da coletividade. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Então, quando a gente é capaz de levar um esclarecimento, um auxílio, levar uma palavra de consolo, isso é tesouro, meu irmão e minha irmã, que você tem nas suas mãos, que está sob a sua posse, e que pode sim ser capaz de servir para aliviar algum tipo de dor e de aflição de alguém. Então vamos utilizar dessas riquezas que a bondade divina coloca à disposição para criarmos um mundo mais solidário, para criarmos uma sociedade mais justa, para criarmos uma sociedade mais fraterna, vivermos como irmãos. Esse é o nosso propósito, essa deve ser a nossa meta de vida. Então agradecer aqui a todos que estão entrando ainda, gratidão por esse evangelho agradável, manhã de domingo, Ariene. Obrigado a você por participar com a gente. Obrigado a todos por participar. Então essa foi a nossa reflexão dessa nossa manhã de domingo, para que a gente possa colocar em prática durante a nossa semana. Então a semana está começando, vamos pensar nisso, no nosso apego aos bens materiais, para que a gente possa entender que tudo isso é passageiro e que nada do que a gente venha a ter vale a pena se a gente viver apenas de forma egoísta, de forma unicamente exclusiva, pensando exclusivamente no nosso interesse pessoal. Então só vale a pena quando a gente ama, quando a gente estende os nossos braços, quando a gente é capaz de servir o nosso próximo. Eu sei que ainda nós estamos num nível em que nós somos ainda muito egoístas, mas é uma questão apenas de tentarmos, é o que nós precisamos fazer, tentarmos nos educar, lapidar a nossa conduta, tentar deixar um pouco o egoísmo de lado, tentar deixar de pensar tanto no nosso interesse pessoal. E assim, pouco a pouco, a gente vai construindo a solidariedade, o amor, o bem-estar ao nosso redor. Meu irmão, minha irmã, nesse momento em que a gente está aqui conversando, dores atrozes estão sendo sentidas pelos nossos semelhantes. Necessidades terríveis estão sendo sentidas pelos nossos irmãos. Minha irmã, meu irmão, o que a gente pode refletir nessa manhã é que há muito a ser feito. Há muito a ser feito. Nesse momento, há muito a ser feito. E o que Deus quer de nós é que apenas façamos a nossa parte. Façamos o que estiver ao nosso alcance, através do amor, da caridade, da solidariedade. Vamos fazer nossa prece para encerrar? Amado Jesus, agradecemos a Tua proteção por esse momento de reflexão em que podemos pensar um pouco sobre a necessidade de dirigirmos os nossos esforços em favor dos nossos irmãos. Continua conosco, Senhor, guiando as nossas vidas nesse dia, nessa semana. Protege a nossa família, protege os nossos amigos, protege a todos os nossos irmãos necessitados, aqueles que passam por aflições, por necessidades tão grandes. E dá-nos forças também para estendermos a nossa mão, com os recursos à nossa disposição, para servirmos o nosso semelhante. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado a todos, obrigado a vocês, que Jesus nos ampare e nos proteja sempre. Tchau, tchau!